Essa semana a novela tá pegando fogo noveleiros. É barraco, reviravolta e emoção do começo ao fim. Então já se ajeita aí, deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo conferir tudinho no resumão da semana. Preparados? Então vamos nessa! Segunda-feira, 8 de setembro. As ruas fervilhavam quando o destino de Ernesto parecia finalmente se fechar sobre si. O malandro, que durante tanto tempo escapou de situações difíceis, agora se via em desespero. Sabiá corre atrás de Ernesto, que acaba acuado por uma multidão. Gritos ecoavam, os transeuntes formavam um círculo, curiosos para ver o que acontecia, e Ernesto, ofegante, percebia que não tinha para onde fugir. O suor escorria pelo rosto, o olhar de Sabiá era firme, decidido, como alguém que não deixaria mais aquele homem escapar impune. Cada passo que Ernesto tentava dar para escapar encontrava barreiras, até que a própria multidão se tornou sua prisão, comprimindo até não restar alternativa. Enquanto isso, em outro ponto da cidade, as intrigas femininas ganhavam espaço. Tamires ameaça Francine e Mirtes, mostrando mais uma vez sua audácia. Com olhar frio e voz carregada de ironia, Tamires deixava claro que sabia muito mais do que ambas poderiam imaginar. Francine tentava manter a calma, Mirtes tremia, mas a chantagista usava cada detalhe para plantar medo e reforçar seu poder. A tensão entre elas subia, transformando a sala em um campo de batalha silencioso, onde as palavras eram as armas mais afiadas. No campo dos sentimentos, outra revelação mexia com corações. Sônia confessa sua paixão por Lauro, não suportando mais esconder o que sentia. A jovem, com os olhos marejados, admitia ao médico que seu coração batia por ele, e a sinceridade de sua voz rompia todas as barreiras de orgulho. Lauro, tomado pela surpresa, vacilava diante daquela declaração, dividido entre razão e emoção. A cena, porém, não demorou a ser interrompida. Tobias exige que o médico desfaça a confusão, indignado com a situação. Para ele, Lauro era o responsável por mexer com os sentimentos de Sônia, e exigia que o médico se afastasse de sua vida em um tom quase de ameaça. Enquanto os dramas pessoais ferviam, o universo artístico de Dita tomava novas dimensões. Thales e Lúcio anunciam que Dita sairá em turnê como rainha do rádio, trazendo uma mistura de orgulho e inquietação para todos. A conquista de Dita era inegável, fruto de seu talento e carisma, mas a notícia também carregava um peso, a distância que ela teria de suportar dos que amava, especialmente de Candinho e do filho Joaquim. Thales fazia o anúncio em tom festivo, como se fosse um grande triunfo, e Lúcio complementava com planos e detalhes da turnê, exaltando a carreira da artista. Na fábrica, outra engrenagem se movimentava nos bastidores. Olga garante a Araújo e Celso que saberá enganar Asdrúbal, demonstrando que estava pronta para atuar em prol das falcatruas dos dois. Seu olhar seguro transmitia confiança, e a promessa de que conseguiria manipular o homem de confiança de Candinho parecia agradar Araújo e Celso. A jovem mostrava-se astuta, como se já tivesse calculado todos os passos necessários para enganar sem deixar rastros. Enquanto isso, o destino de Ernesto parecia selado. Depois de tanta correria, Sabiá captura Ernesto, pondo fim à caçada que vinha se desenrolando. O malandro, ofegante e derrotado, finalmente estava sob o controle do investigador. Sabiá, firme e implacável, mostrava que a paciência havia se esgotado e que chegará a hora de prestar contas. Ernesto, ainda tentando se esquivar com desculpas, não conseguia escapar do peso do momento, e a prisão parecia iminente. No entanto, as atenções se voltavam também para o futuro de Samir, e um golpe doloroso estava prestes a acontecer. Celso apresenta a Candinho o casal que adotará Samir, levando ao encontro dos possíveis novos pais. Candinho, surpreso e ao mesmo tempo incomodado, observava o casal com atenção, tentando imaginar como seria o futuro do menino longe dele. O aperto em seu coração era evidente. Ainda que não tivesse coragem de assumir Samir como filho, a ideia de vê-lo partir partia-lhe a alma. Logo depois, a notícia ecoava com força. Zulma anuncia que Samir será adotado, com orgulho em sua voz, como se fosse um triunfo pessoal. As crianças do orfanato reagiam com choque e tristeza. Samir arregalava os olhos em desespero, e até Candinho sentia uma dor profunda. O anúncio parecia definitivo, como se não houvesse mais espaço para contestação. Mas Samir, valente, não pretendia se render. No hospital, outra reviravolta surgia. Estela se desespera ao ver Ernesto no hospital, quando o malandro, mesmo depois de capturado, acabava levado até ali. O choque de Estela era imenso, seu corpo tremia, e as lembranças dolorosas que carregava em relação a ele retornavam com intensidade.
Celso, ao seu lado, tentava ampará-la, mas o medo de Stella mostrava que a simples presença de Ernesto ainda a atormentava como uma sombra do passado. Enquanto isso, Dita enfrentava seu próprio sofrimento. A conquista profissional, que a todos parecia motivo de celebração, pesava como um fardo em seu coração. Dita sofre ao ter que deixar Joaquim para sair em turnê, chorando em silêncio diante da necessidade de se separar do filho. O dilema entre a carreira e a maternidade corroía sua alma, e a Vitória como rainha do rádio parecia perder parte do brilho. O olhar para Joaquim, inocente e confiante, aumentava o aperto em seu peito. O desfecho do dia vinha com a força de um pedido desesperado. Samir pede ajuda a Candinho para não ser adotado, agarrando-se a ele com lágrimas nos olhos. O menino, que já havia sofrido tanto, não suportava a ideia de ser separado de quem considerava seu verdadeiro protetor. Candinho, emocionado, sentia o peso daquela súplica e o coração dividido entre seguir as regras impostas por Zulma e ouvir o clamor do garoto. O pedido ficava no ar como uma promessa de que ainda havia luta pela frente, e que Candinho precisaria tomar uma decisão capaz de mudar a vida de ambos. Terça-feira, 9 de setembro. A noite em São Paulo chegava carregada de tensão. Candinho, homem de coração puro e sempre guiado pela bondade, enfrentava um dos momentos mais difíceis de sua vida. À sua frente estava Samir, o menino que havia conquistado seu afeto de forma arrebatadora, e que agora seria entregue a uma nova família. O garoto, ainda frágil e assustado, agarrava-se às mãos de Candinho como quem teme perder o chão. E foi nesse instante que o caipira, sufocando a dor que sentia, tomou coragem e falou com voz firme, tentando transmitir segurança. Candinho convence Samir a dar uma chance para Aderbal e Marilda, ainda que dentro de si houvesse uma tempestade. Samir, você precisa entender, esses dois são boas gentes. Aderbal e Marilda vão te dar um lar, carinho, tudo o que você merece, disse, tentando sorrir, embora os olhos marejados o denunciassem. Samir balançava a cabeça em recusa, lágrimas rolando em seu rosto. Mas eu não quero ir embora, Candinho. Eu quero ficar com o senhor, suplicou, apertando ainda mais as mãos do homem que via como um pai. Candinho respirou fundo, o coração em pedaços. Policarpo, com sua intuição de burro sábio, já havia lhe dado sinais de que aquele menino era de fato seu filho. Mas Candinho não tinha provas, apenas sentimentos. E diante da manipulação de Zulma e Celso, precisava aceitar a situação. Meu filho, não é um adeus, é só um novo começo. Confia em mim. Dá uma chance para eles, você merece ser feliz, disse Candinho, abraçando o menino, enquanto escondia as próprias lágrimas. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Stella lutava contra fantasmas do passado. Seu coração estava em frangalhos desde que soubera da presença de Ernesto no hospital. As lembranças dolorosas vinham à tona como ondas que insistem em bater na areia. Porém, ela não estava sozinha. Stella é apoiada por Celso, que permanecia firme ao seu lado, segurando-lhe a mão com ternura. Eu tô contigo, Stella. O passado não tem mais força. Agora você tem a mim, e juntos vamos enfrentar o que vier, disse Celso, com convicção. Ela, de olhos marejados, encostava a cabeça em seu ombro, buscando conforto. Celso, mesmo abalado por dentro, transmitia segurança. Para ele, amar Stella significava aceitar suas dores e lutar contra qualquer sombra que tentasse derrubar a paz dos dois. Enquanto isso, Zulma, isolada em seus aposentos, deixava que o rancor dominasse sua alma. Zulma jura vingança contra Celso, tomada por ódio e humilhação. Caminhava de um lado para o outro, com os olhos faiscando. Ele vai pagar. Celso se meteu no meu caminho, mas não vai sair impune. Vou destruir a felicidade dele, custe o que custar, murmurava, deixando claro que não recuaria de seus planos. Na fábrica, o clima também era de desconfiança. Asdrubal desconfia de Olga, observando cada passo da nova secretária. Os sussurros, as conversas baixas com Araújo e Celso, tudo lhe parecia suspeito. Essa moça não chegou aqui à toa, tem coisa errada nessa história, pensava Asdrubal, que sempre fora leal a Candinho. Ele não permitiria que a ingenuidade do patrão fosse explorada mais uma vez. No sítio, novas tensões surgiam. Medéia descobre que Zé dos Porcos foi a São Paulo atrás de Candinho, e a notícia deixava furiosa. Com o olhar carregado de raiva, disparava palavras ásperas. Esse tolo não aprende. Vive correndo atrás de Candinho, feito um cão sem dono. Ainda vou dar um jeito nesse matuto intrometido. Rosnava, já planejando como lidar com a situação. Na capital,
O coração de Olímpia não encontrava sossego. Consumida por ciúmes, Olímpia confronta Lauro, exigindo resposta sobre sua proximidade com Sônia. Quero a verdade, Lauro. O que existe entre você e aquela mulher? Questionou, a voz firme, mas os olhos denunciando medo. Lauro, encurralado, tentava se explicar, mas sabia que a situação se tornará insustentável. O silêncio prolongado apenas aumentava a desconfiança de Olímpia, que não pretendia mais aceitar meias-verdades. Enquanto isso, no hospital, a vigilância sobre Ernesto era intensa. Sabiá vigia Ernesto, que precisa passar a noite no hospital, mantendo-se atento a qualquer movimento. Com a experiência de anos lidando com malandros, sabia que Ernesto era ardiloso demais para ser subestimado. A cada passo no corredor, o investigador se erguia, firme, convicto de que não permitiria uma nova fuga. Estela, por sua vez, não suportava mais o peso do silêncio. Reunindo coragem, fez uma confissão dolorosa ao marido. Estela revela a Celso que seu amor do passado está no hospital. Foi ele, Celso, aquele que destruiu meus sonhos, que levou minha paz. Ele está aqui, no mesmo hospital, disse, com a voz embargada. Celso olhava em silêncio por alguns instantes, o coração dividido entre raiva e compaixão. Mas apertou-lhe a mão com firmeza e respondeu. O passado pode tentar voltar, Estela, mas eu não vou deixar que te faça mal outra vez. A gente vai enfrentar isso junto. A revelação abalava Celso, mas também fortalecia ainda mais sua decisão de proteger Estela a qualquer custo. E enquanto os dramas humanos se desenrolavam, uma nova história começava a ser escrita. Aderbal e Marilda recebem Samir, abrindo-lhe as portas de seu lar e de seus corações. Marilda se ajoelhava diante do menino, sorrindo com ternura. Seja bem-vindo, Samir. Nossa casa é sua casa. Vamos cuidar de você com todo amor, disse, emocionada. Aderbal, com firmeza, completava. Você nunca mais vai se sentir sozinho. Nós vamos ser sua família, custe o que custar. Samir, ainda inseguro, observava o casal. As palavras de Candinho ecoavam em sua mente, pedindo que desse uma chance. O menino respirava fundo, os olhos cheios de lágrimas, mas aos poucos permitia que a esperança brotasse em seu coração. Quarta-feira, 10 de setembro. A manhã surgia iluminada na casa de Aderbal e Marilda. O casal preparava-se para consolidar a nova fase de suas vidas, e o primeiro passo era mostrar ao garoto que haviam acolhido como filho o espaço que lhe seria destinado. Samir conhece seu quarto na casa de Aderbal e Marilda, e a cena, à primeira vista, parecia carregada de ternura. O cômodo estava cuidadosamente arrumado, com lençóis limpos, uma pequena escrivaninha e brinquedos estrategicamente posicionados para despertar encantamento. Marilda sorria ao conduzir Samir até a porta. Olha só, meu filho, esse é o seu cantinho agora. Tudo aqui é seu. Esperamos que você se sinta feliz. Aderbal completava, batendo levemente no ombro do menino. Rapazinho, daqui pra frente você nunca mais vai sentir falta de nada. Samir, no entanto, não parecia totalmente convencido. Observava cada detalhe do quarto, os olhos marejados, lembrando-se de Candinho e das crianças com quem partilhara tantos momentos. Um vazio tomava conta do pequeno, mesmo diante da tentativa do casal de lhe transmitir segurança. Enquanto isso, no orfanato, a ausência do menino já pesava. Jasmine e as crianças sentem saudade de Samir. Reunidos no pátio, falavam dele com carinho, lembrando suas brincadeiras, suas histórias e até mesmo as implicâncias que tinham no dia a dia. Jasmine suspirava, tentando confortar os demais. Ele deve estar bem. Candinho disse que Aderbal e Marilda cuidariam dele, mas é difícil não ter o Samir por perto. As crianças concordavam em silêncio, os olhos baixos, como se sentissem que um pedaço importante da família improvisada lhes havia sido arrancado. Na sala ao lado, Aderbal e Marilda brindavam com taças de vinho, afastados do olhar de Samir. Lá, sem máscaras, deixavam transparecer a verdade de suas intenções. Aderbal e Marilda comemoram por terem enganado Samir, trocando risadas cúmplices. Ele acreditou em cada palavra. Marilda, mal sabe o que nos aguarda, dizia Aderbal, orgulhoso. Ela, com expressão satisfeita, completava. Foi mais fácil do que eu imaginava. Agora é só esperar o momento certo para colhermos os frutos. Longe dali, o coração de Candinho não encontrava paz. O caipira, guiado por sua intuição e pelo amor que nutria pelo garoto, permanecia inquieto. Candinho se preocupa com Samir,
sentindo que havia algo errado. Não sei, Policarpo, não tô sossegado. Esse menino tá no meu peito. Você me entende, né? Falava, acariciando o animal que sempre lhe trazia sinais. Enquanto isso, Stella vivia um de seus dias mais turbulentos. Ao lado de Celso, tentava assimilar as informações que surgiam. Foi então que veio uma revelação dura de engolir. Celso conta a Stella que Ernesto também enganou sua irmã e a ex-esposa de Candinho. Stella, não pense que você foi a única. Ernesto já fez vítimas antes. Enganou até sua própria irmã, além da mulher que um dia foi esposa de Candinho. Esse homem não tem limites. Stella regalava os olhos, assustada, sentindo a dor de perceber que sua história não era isolada. Meu Deus, quantas vidas ele destruiu! Celso, ao ver a fragilidade dela, segurava sua mão. Não importa mais. Agora você tem a verdade e sabe com quem está lidando. Em meio às dores de Stella, Candinho recebia a visita de Dita, que buscava conselhos. A jovem estava dividida entre o sonho de brilhar nos palcos e o peso de deixar o filho para trás. Dita se aconselha com Candinho sobre a turnê, expondo sua angústia. Candinho, e se eu for? E Joaquim sentir minha falta? Como posso cantar com alegria se meu coração estiver apertado? Ele, com a simplicidade que lhe era própria, respondeu: Você tem um dom, Dita. A música nasceu para você. Mas também tem o amor de mãe, que é sagrado. Não vai ser fácil, mas acredito que você pode equilibrar os dois. O que importa é não esquecer quem você é de verdade. Dita sorria levemente, sentindo-se acolhida por aquelas palavras. Em outra ponta da cidade, o clima esquentava. Lauro reafirma a Sônia que são apenas amigos, tentando por fim aos boatos e à pressão de Tobias. Sônia, eu não quero te causar problemas. Somos amigos, nada além disso. Preciso que você entenda. Ela, porém, permanecia em silêncio, deixando transparecer que havia sentimentos maiores escondidos em seu coração. No campo, a vida também corria com suas tensões particulares. Maria Divina foge do sítio para proteger suas galinhas, cansada das ameaças de Medéia e das brigas constantes. Seguia apressada, carregando algumas aves debaixo dos braços, decidida a garantir a segurança de seus bichos, que considerava parte de sua vida. Já na capital, Zé dos Porcos buscava distração. Em uma noite no dancing, deixou-se levar pelo ritmo e pela alegria, surpreendendo a todos. Zé dos Porcos dança com Francine, arrancando aplausos e risadas dos presentes. O caipira, conhecido por sua simplicidade, mostrava um lado divertido que raramente vinha à tona. Francine, por sua vez, se divertia ao lado dele, esquecendo momentaneamente das tensões que rondavam o local. Enquanto isso, o hospital vivia uma reviravolta. Ernesto foge do hospital, e Stella se desespera. Ao perceber a ausência do homem, o coração de Stella disparou, as mãos gelaram, e o medo tomou conta de si. Ele não pode ter sumido, não agora, murmurava, os olhos arregalados, temendo pelo que poderia acontecer. As notícias se espalhavam rapidamente, e logo chegavam aos ouvidos de Candinho. O caipira não perdeu tempo. Guiado por um misto de coragem e necessidade de justiça, partiu em busca do malandro. E assim, quando menos esperava, o destino colocou os dois frente a frente. Candinho encontra Ernesto, e a cena se carregava de tensão. Ernesto, acuado, tentava inventar uma desculpa, mas Candinho olhava nos olhos com firmeza, a voz grave ecoando como sentença. Você já enganou gente demais, Ernesto. Mas comigo não vai ser assim. Tá na hora de acertar as contas. O silêncio que se seguiu parecia anunciar um embate maior, um capítulo decisivo na vida dos dois homens. Candinho, sempre guiado pela bondade, agora precisava também ser guiado pela justiça, para proteger aqueles que amava. O episódio se encerrava com imagens intensas. Samir, no quarto que não parecia ser lar. Jasmine e as crianças, saudosos. Aderbal e Marilda revelando suas verdadeiras intenções. Candinho, inquieto, pressentindo que algo não ia bem. Stella, devastada pelas revelações. Dita, dividida entre carreira e maternidade. Sônia e Lauro, em dilemas sentimentais. Maria Divina em fuga. Zé dos Porcos em uma dança improvável. E Ernesto, frente a frente com o homem que mais desejava derrubar. O destino estava em ebulição, e cada escolha feita naquela noite prometia transformar as vidas de todos. Quinta-feira, 11 de setembro. O dia amanhecia em São Paulo quando os caminhos de destino e justiça se cruzaram novamente. Depois da fuga de Ernesto,
Parecia que tudo estava prestes a sair do controle. Mas o inesperado acontecia quando Policarpo derruba Ernesto, e Sabiá consegue prendê-lo novamente. O burro, fiel companheiro de Candinho, mostrava-se mais uma vez peça essencial nas reviravoltas da vida do caipira. Ao ver o malandro caído no chão, tentando recuperar o equilíbrio, Sabiá surgia junto dos policiais, que não hesitaram em algemá-lo. Ernesto, transtornado, gritava, tentando argumentar: "Vocês não podem fazer isso comigo. Eu não fiz nada." Candinho assistia a cena de longe, o olhar firme, mas o coração agitado. O que mais desejava naquele instante era que Ernesto lhe desse a resposta que tanto procurava. Ainda assim, o homem era conduzido à delegacia, onde teria que enfrentar as consequências. No interior da cela, Ernesto respirava fundo, irritado com o rumo dos acontecimentos. Tentando buscar saída, pegou o telefone. Da delegacia, Ernesto liga para Tamires e pede um advogado. "Tamires, é o Ernesto. Preciso que você venha até aqui. Arrume um advogado, qualquer um, mas rápido. Não posso ficar preso. Eles querem me derrubar, mas você sabe que não posso pagar por coisas que não fiz." Do outro lado da linha, Tamires hesitava. Sabia dos erros dele, mas a ligação tocava seu coração de maneira complexa. Enquanto isso, em outro canto da cidade, o dancing fervilhava como de costume, mas a noite de diversão se transformava em caos. Zé dos Porcos provoca uma confusão e é expulso do dancing. O caipira, animado pela bebida e pela música, começara com brincadeiras que logo passaram do limite. As risadas se transformaram em empurrões, e em poucos minutos a situação ficou insustentável. Os seguranças o retiraram à força, e Francine, sem jeito, tentava intervir. "Calma, Zé. Não precisa ser assim." Mas já era tarde. Zé dos Porcos era posto para fora, cambaleando e indignado. Na tranquilidade de sua casa, Celso buscava forças para seguir em frente. Em suas mãos, segurava um pedaço de papel que trazia lembranças fortes. Celso lê carta de Sandra, e seus olhos marejavam enquanto percorria as linhas da escrita delicada. "Sandra, se ao menos as coisas tivessem sido diferentes", murmurava, absorvendo cada palavra, como se a voz dela ecoasse no ambiente. Na mesma hora, outro momento inesperado acontecia. Sônia beija Lauro, que se irrita com a moça. O gesto, feito em meio a um clima de emoção, deixava o rapaz atônito. Ele, no entanto, recuava de imediato, fechando o semblante. "Sônia, o que é isso? Eu já disse que entre nós não existe nada além de amizade. Você precisa entender." Sônia, constrangida, afastava-se em silêncio, os olhos marejados pela rejeição. Nas proximidades do sítio, Maria Divina encontrava refúgio. Maria Divina se esconde na gruta com as galinhas, à espera de Zé dos Porcos. O local, simples e úmido, tornava-se sua morada provisória, onde mantinha suas aves protegidas. Abraçada às galinhas, suspirava. "Ô, Zé, aparece logo. Não sei até quando consigo ficar aqui escondida." Enquanto isso, na mansão, outra trama se desenrolava. Aide pede ajuda a Tobias para enviar um presente a alguém especial. A mulher, envolta em segredos, falava baixo com o rapaz. "Tobias, preciso que você me ajude. Não posso mandar isso diretamente, mas é importante, muito importante. É para alguém que merece meu carinho." Tobias, curioso, arqueava sobrancelhas, mas concordava. "Pode deixar, dona Aide. Eu dou um jeito." No mesmo momento, Dita conversava com Lúcio, firme em sua decisão. Dita afirma a Lúcio que só sairá em turnê se puder levar seu filho Joaquim. "Não adianta, Lúcio. Se o contrato não aceitar meu filho junto, eu não vou. Joaquim é parte de mim, não posso deixá-lo para trás." Lúcio, preocupado com os acordos profissionais, tentava ponderar. "Dita, pense bem, será uma oportunidade única." Mas ela permanecia irredutível, mostrando a força de uma mãe. Na casa de Aderbal, a rotina de disfarces começava a sofrer rachaduras. Zulma e Zenaide visitam Samir, e Aderbal e Marilda desconfiam. As duas mulheres, sempre próximas do garoto, entraram sorridentes, enchendo-o de afeto. "Samir, meu querido, viemos ver como você está", dizia Zulma, abraçando-o. Aderbal e Marilda, ao fundo, trocavam olhares de desconfiança. O incômodo era evidente. Não gostavam daquela aproximação, temendo que ela colocasse seus planos em risco.
Enquanto isso, no coração de Candinho, uma só certeza pulsava. A presença de Ernesto preso reacendia nele a esperança de obter finalmente a verdade. Sem demora, foi até a delegacia, onde o malandro aguardava. Os olhos do caipira estavam firmes, o tom de sua voz era carregado de exigência. Candinho exige que Ernesto revele o paradeiro de seu filho. Você já mentiu demais, Ernesto. Agora chega. Quero saber onde está meu menino. Fala logo, que eu não vou sair daqui sem essa resposta. Ernesto, diante da pressão, permanecia calado por alguns instantes, tentando manter a pose. Mas Candinho não cedia, sua voz ecoava forte, como uma promessa de que nada o impediria de encontrar o filho perdido. A cena encerrava o episódio com uma tensão profunda. Ernesto cercado por sua própria mentira, Candinho tomado pela esperança de descobrir a verdade, Samir vivendo dias de engano na casa de Aderbal e Marilda, e cada personagem em sua luta particular, Zé dos Porcos expulso, Maria Divina escondida, Sônia enfrentando a dor da rejeição, Dita firme em sua decisão de mãe. A vida de todos seguia entrelaçada, e cada escolha parecia desenhar os contornos do que estava por vir. Sexta-feira, 12 de setembro. O clima na delegacia era denso. Candinho mantinha-se firme diante de Ernesto, com os punhos cerrados, os olhos faiscando em determinação. Havia chegado a hora da verdade. O malandro, sentado atrás das grades, parecia mais cansado do que nunca, mas ainda assim sustentava um sorriso debochado, como se ainda tivesse algum poder em mãos. Quando o silêncio ficou insuportável, ele soltou a frase que fez o coração de Candinho gelar. Ernesto afirma a Candinho que jamais revelará onde está seu filho. Esquece, caipira. Nunca vai saber. Prefiro apodrecer aqui do que entregar o que é meu trunfo, disse Ernesto, com uma risada seca. Candinho se aproximou das grades, tomado pela raiva e pelo desespero. Você não tem coração, Ernesto. Tá brincando com a vida do meu menino. Mas eu juro que vou encontrar ele, nem que seja a última coisa que eu faça. Do outro lado, Ernesto apenas desviava o olhar, fingindo indiferença, enquanto dentro dele crescia o medo da verdade vir à tona. Na escola, Estela tentava retomar sua rotina. Depois de mais um dia de aulas, juntou as provas corrigidas e as entregou às crianças. Mas, mesmo com um semblante sereno, havia em seus olhos uma sombra de preocupação. Estela devolve as provas às crianças e questiona sobre a permanência de Samir na escola. Vocês viram o Samir? Será que ele vai continuar estudando aqui com a gente? Perguntou, mais para si mesma do que para os alunos. As crianças trocaram olhares, sem saber responder. O desaparecimento repentino do menino deixava um vazio na sala, perceptível até pelos mais pequenos. Enquanto isso, Celso surgia em busca de Estela, trazendo notícias que poderiam mudar tudo. Sem rodeios, abriu o jogo. Celso revela a Estela que Ernesto foi preso. Ele tá atrás das grades. Estela. Pegaram Ernesto. Talvez agora a gente consiga respirar em paz. Estela, atonita, levou a mão à boca. Preso? Então é verdade. Eu sabia que ele não podia escapar das consequências. Mas será que Candinho vai conseguir as respostas que precisa? Celso a abraçou, tentando acalmá-la, mas no fundo ele mesmo temia que Ernesto permanecesse em silêncio até o fim. Não demorou para que outra figura entrasse em cena. Zulma, sempre atenta, buscava Candinho com palavras que poderiam pesar em sua mente. Zulma alerta Candinho sobre Marilda e Aderbal, e diz sentir que Samir está em perigo. Candinho, escuta o que eu vou te dizer. Esse casal que tá com Samir não é de confiança. Eu sinto aqui dentro. O menino corre perigo. Não se deixe enganar por sorrisos e promessas. Vai atrás dele antes que seja tarde demais. Candinho, desconfiado, fitou a mulher. Embora não confiasse plenamente em Zulma, a angústia em seu peito apenas aumentava. Naquele mesmo instante, distante dali, Sandra encontrava refúgio em seu quarto, diante de um diário de capa gasta. Com a caneta entre os dedos, derramava no papel o que guardava no coração. Sandra escreve em um diário sobre a relação dela com Barão. Suas palavras eram íntimas, carregadas de sentimentos reprimidos, memórias de encontros e despedidas. Cada frase parecia aliviar um peso, como se o diário fosse o único confidente capaz de compreender a intensidade daquela ligação. Enquanto isso, nas ruas movimentadas da cidade, Francine caminhava distraída quando seus olhos se arregalaram ao ver uma cena inusitada. Francine vê Zé dos Porcos no carro de Candinho e acredita que o rapaz tenha posses. Mas veja só, Zé dos Porcos num carro, e não é de qualquer um, é do Candinho.
Então esse caipira tem mesmo fortuna escondida, murmurou, intrigada e ambiciosa. De volta ao interior, no sítio, uma notícia preocupante chegava aos ouvidos de Quinzinho. Carneiro, sério e preocupado, falava com ele sem rodeios. Carneiro anuncia a Quinzinho que o estado de Cunegundes é preocupante. Quinzinho, a coisa não tá boa, não. Dona Cunegundes está fraquejando. É melhor o senhor se preparar, porque a saúde dela pode não aguentar por muito tempo. Quinzinho levou a mão à testa, abatido. Apesar de todos os conflitos e manipulações, não deixava de se preocupar com a mulher que sempre estivera ao seu lado, ainda que de forma dura. Na prisão, Ernesto buscava alternativas para não sucumbir. Pensando em suas conexões, voltou a usar o telefone, mirando em Tamires mais uma vez. Ernesto pede que Tamires procure seu padrinho. Você precisa me ajudar. Vá falar com meu padrinho, ele pode me tirar daqui. Só ele tem a influência que eu preciso. Não me deixe apodrecer nessa cela. Tamires. A jovem, dividida entre a lealdade e o medo, respirava fundo, sem dar resposta imediata. No escritório, Candinho buscava novas informações. Seu instinto dizia que algo não estava certo. Em conversa com o primo, lançou a pergunta que não saía de sua mente. Candinho sonda Celso sobre o casal que adotou Samir. Celso, me fala com franqueza. Esse Aderbal e essa Marilda. Você tem certeza que eles são gente boa? Não estão escondendo nada. Celso desviou o olhar, sentindo o peso da dúvida. Candinho, a princípio eles parecem corretos. Mas eu mesmo já não sei de mais nada. Vou investigar. A cada palavra, a angústia de Candinho só aumentava. E, como se o destino respondesse às suas suspeitas, na casa de Aderbal e Marilda, a verdade começava a se revelar. O casal reunia Samir na sala, com sorrisos artificiais que escondiam intenções sombrias. Marilda e Aderbal comunicam a Samir que eles farão uma viagem. Samir, querido, temos uma novidade. Vamos fazer uma viagem juntos. Vai ser divertido, você vai adorar, disse Marilda, tentando soar afetuosa. O menino, desconfiado, olhou de um para o outro. Viagem? Mas, e meus amigos? E a escola? Eu não quero ir para longe. Aderbal, forçando calma, completou. É pro seu bem, Samir. Você precisa confiar na gente. Mas no coração do garoto já nascia o medo. Algo lhe dizia que aquela viagem não era apenas diversão. Era fuga, e talvez a perda definitiva de tudo que conhecia. Assim, o episódio se fechava em um emaranhado de tensões. Ernesto firme em seu silêncio cruel, Candinho tomado pela angústia de encontrar o filho, Estela dividida entre suas aulas e a esperança de rever Samir, uma espalhando alertas que soavam como premonições, Sandra afogada em suas memórias, Francine tomada pela ambição, Quinzinho em meio à preocupação com Cunegundes, e Samir cada vez mais próximo de um destino incerto nas mãos de Aderbal e Marilda. A luta pelo futuro de todos estava apenas começando, e o fio da verdade continuava a ser tecido com segredos, enganos e escolhas de cada um. Sábado, 13 de setembro. A manhã parecia tranquila na casa de Aderbal e Marilda, mas Samir, inquieto, deixava transparecer sua insatisfação com a nova rotina. Mesmo cercado de presentes e promessas, seu coração ainda estava com os amigos que deixou para trás. Foi nesse clima que, durante o café, ele decidiu se manifestar. Samir pede para levar um amigo para o sítio. Eu queria que o Policarpo viesse comigo. Ele é meu amigo, não quero ir sem ele, disse, com os olhos cheios de esperança. Aderbal e Marilda trocaram olhares rápidos, desconcertados. A ideia de levar outra pessoa para a viagem não fazia parte de seus planos. Marilda sorriu, tentando disfarçar a tensão. Samir, querido, essa viagem é só pra gente se conhecer melhor, entende? Depois, quem sabe, você poderá visitar seus amigos. Mas o menino não se convencia, e seu desconforto só aumentava. Enquanto isso, em São Paulo, Candinho estava cada vez mais desconfiado das intenções do casal. Na tentativa de buscar uma voz sábia, procurou o padre de confiança. Candinho sonda Padre Lucas sobre Marilda e Aderbal. Padre, você conhece bem aquele povo? Esse tal de Aderbal e a dona Marilda, são mesmo de confiança? Tô com o coração apertado, parece que tem coisa errada aí. Padre Lucas, refletindo antes de responder, falou com calma. Candinho, a adoção é um ato de amor, mas também exige responsabilidade. Eu não conheço a fundo esse casal. Se o seu coração pede cautela, siga sua intuição.
O bem-estar do menino deve estar acima de tudo. As palavras ecoaram na mente de Candinho, reforçando sua preocupação. No universo da rádio, Manuela não escondia a estranheza com a decisão de sua amiga. Quando encontrou Dita, não hesitou em se pronunciar. Manuela questiona a decisão de Dita de deixar sua carreira na rádio por conta de Joaquim. Dita, você conquistou o público, alcançou o que muitas sonham, e vai jogar tudo fora? Só porque não quer se separar do Joaquim? Dita, firme, respondeu. Ele é meu filho, Manuela. Não vou abrir mão de estar com ele, nem mesmo por uma carreira de sucesso. O que adianta a fama se não tiver minha família por perto? Manuela suspirou, balançando a cabeça, mas no fundo compreendia a escolha da amiga. Em outra parte da cidade, uma cena delicada se desenrolava. Aide presenteia Lúcio, entregando-lhe um embrulho cuidadosamente preparado. É só uma lembrança, Lúcio. Espero que goste. Ele abriu o pacote e encontrou um livro raro, dedicado à medicina. Surpreso, sorriu com gratidão. É perfeito, Aide. Obrigado, de verdade. Enquanto isso, no meio das investigações e armadilhas, o coração de Sabiá batia mais forte. O homem, sempre cauteloso, decidiu abrir-se de vez. Durante um passeio com Zenaide, tomou coragem. Sabiá pede Zenaide em namoro. Zenaide, você é uma mulher como poucas. Eu queria saber se aceita namorar comigo, de verdade. Ela ficou sem palavras, corada, e depois de alguns segundos respondeu com um sorriso tímido. Eu aceito, Sabiá. Era um sopro de esperança em meio a tantas intrigas. Mas nem todos celebravam momentos doces. Na casa de Aderbal e Marilda, Samir, ainda desconfiado, deixou escapar um detalhe que levantou suspeitas. Zuma desconfia quando Samir conta que viajará com a nova família. Eles disseram que a gente vai viajar logo, mas eu não sei se quero ir. Zuma, atenta, franziu a testa. Viagem, é? Isso não cheira bem, menino. Não fala nada, mas eu vou descobrir o que esses dois estão tramando. Enquanto isso, na delegacia, Ernesto continuava tentando manipular o destino a seu favor. Ele recebeu uma visita inesperada. Mirtes visita Ernesto na delegacia. Ernesto, eu vim ver como você está. Mas não entendo como pode continuar se envolvendo em tanta confusão. Ele, com olhar cínico, rebateu. Confusão nada, Mirtes. É jogo. E eu ainda tenho cartas na manga. Decidida a ajudá-lo, ela acabou buscando orientação. Tamires orienta Mirtes a procurar Dr. Paixão para ajudar Ernesto. Mirtes, só tem um jeito de tirar Ernesto dessa. Procura o Dr. Paixão. Ele tem influência, pode conseguir um advogado forte. Mirtes, apesar das dúvidas, assentiu. No sítio, outro segredo começava a vir à tona. Maria Divina mostra a Medeia a esmeralda que encontrou na gruta. Olha só o que eu achei, Medeia. Uma pedra brilhante, escondida entre as pedras da gruta. Medeia pegou a pedra com avidez, os olhos brilhando de cobiça. Isso aqui pode mudar nossa vida, Maria Divina. Mas temos que ser espertas, ninguém pode saber. Enquanto isso, em São Paulo, o destino pregava uma peça. Asdrubal provoca um acidente com o carro ao lado de Picolé e Zé dos Porcos. O veículo perdeu o controle, gerando um estrondo que chamou a atenção de todos na rua. Picolé se assustou, caindo no chão, enquanto Zé dos Porcos tentava acudir. Homem, você tá maluco? Vai matar a gente desse jeito? Gritou Zé, enquanto ajudava Picolé a se levantar. Asdrubal saiu do carro rindo, como se fosse apenas uma travessura, mas a tensão ficou no ar. A maior revelação, no entanto, ainda estava por vir. Quando Candinho e Zuma chegaram à casa de Aderbal e Marilda, encontraram portas abertas, armários vazios e nenhum sinal da criança. O pânico tomou conta do coração de Candinho. Candinho e Zuma descobrem que Marilda e Aderbal fugiram com Samir e Jasmine. Não pode ser, levaram meu filho, gritou Candinho, a voz embargada. Zuma, assustada, completou. E não foi só ele. A menina Jasmine também desapareceu. Esses dois são perigosos. Candinho, a gente tem que agir rápido, antes que seja tarde demais. Candinho sentiu o chão sumir sob seus pés. A desconfiança que carregava agora se transformava em certeza. Samir estava em perigo real. Era hora de lutar com todas as forças para salvar seu filho, custasse o que custasse. E acabou o resumão de hoje.
Se a novela tá boa, imagina o resumão de amanhã. Então se inscreve aí e vamos fofocar juntinhos no próximo vídeo, porque aqui a gente vive de resumo, emoção e um pouquinho de confusão.